Shalom, meus queridos, que o Senhor esteja abençoando e guardando você e tua casa. Eu quero compartilhar um pensamento sobre a palavra de Deus com você. Iniciando, lembrando você que a palavra de Deus está repleta de alertas, dizendo para nós que nós devemos ser vigilantes. E isso é muito importante, porque a vigilância ela é fundamental na vida cristã, uma vez que nós, os cristãos, acreditamos que o Senhor Jesus retornará para levar a sua igreja, como descrito no Evangelho de João, no capítulo 14, do versículo 1 em diante. Então, esse constante estado de vigilância da igreja, ele existe para que a igreja nunca durma, ou seja, nunca perca por um minuto, por um momento, a oportunidade de aguardar o seu Senhor. A palavra de Deus nos diz que em uma das recomendações feitas por Jesus é que nós devemos vigiar porque não sabemos nem o dia e nem a hora em que o Filho do Homem virá nas nuvens. Agora, quais são os prejuízos de um sono fora de hora? Além do risco de justamente no momento em que nós estivermos dormindo, o nosso Senhor retorne e nós acabemos por perder a oportunidade do arrebatamento. Quais são os prejuízos que ocorrem quando eu durmo espiritualmente, mas ainda assim Jesus não voltou? O apóstolo Paulo, fazendo uma recomendação a respeito disso, ele diz o seguinte na carta aos irmãos de Coríntios, no capítulo 10, no versículo 12. 1 Coríntios 10, 12, ele diz: por isso, aquele que pensa estar em pé, olhe, não caia. A recomendação do apóstolo Paulo aqui é para que as pessoas sempre estejam em uma posição, de pé. Não caia. Por que ele não permite que as pessoas caiam? Só uma caidinha, só um pouquinho. Porque toda vez que nós caímos, toda vez que nós dormimos espiritualmente, nós temos prejuízos. E é muito mais difícil para alguém que está caído se levantar e recomeçar a caminhada e conseguir reaver o tempo e o período de percurso perdido do que aquele que não caiu e sempre continuou. Imagine uma fila de pessoas caminhando em um ritmo constante. Agora imagine que uma dessas pessoas ela caiu. Ela precisa se esforçar para ficar em pé novamente. E quando ela está de pé, ela percebe que o seu lugar na fila já está muito adiante, porque a fila não para por causa dela. O mundo não para por causa do nosso pecado. As nossas responsabilidades, elas não desaparecem simplesmente porque pecamos. O juízo de Deus não desaparece porque nós pecamos. As consequências dos nossos pecados não são apagadas. A Bíblia diz que tudo que o homem plantar, isso ele haverá de colher. Deus não pode ser zombado. É isso que Efésios fala. Então eu e você precisamos atentar para essa recomendação muito inteligente do apóstolo Paulo e trabalharmos na prevenção. Não durma espiritualmente. Não pare de vigiar. Porque se isso acontecer, você precisa estar consciente de que prejuízos virão, de que um esforço ainda maior da tua parte precisará ser feito. Portanto, aquele que está em pé, olhe, não caia. Fique com essa palavra, previna-se, proteja-se, cuide-se e que o Senhor te abençoe em tudo, em nome de Jesus. Amém.